O recado é para você aí, homens que estão nos assistindo. Novembro é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens aqui no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Na Bahia, por exemplo, até outubro, foram quase 1.200 mortos. 1.200 mortos por conta da doença, gente. Olha aí. Por isso, a gente recebe agora, aqui nos estúdios do nosso Aratu 24 Horas, o médico oncologista, o Juarez Andraste, urologista, tá? Para falar sobre os cuidados e tratamentos aí, tirar dúvidas também de você de casa, agora às 7h05. Doutor Juarez, errei sua especialização, mas seja muito bem-vindo aqui ao nosso Aratu 24 Horas. Imagina, bom dia, Alex, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Na verdade, esse erro já oferece até uma janela para a gente falar um pouco mais de maneira abrangente, porque a questão do Novembro Azul, que discutia câncer de próstata, evoluiu para discutir a saúde do homem como um todo, né? Então, você falou do oncologista, é um dos médicos que entra fortemente na questão do cuidado com a saúde do homem, mas outras especialidades devem ser, e isso a gente aproveita bastante esse momento para falar, devem ser levadas em consideração, devem ser olhadas com muita atenção pelos homens, porque as causas mais comuns de morte, além do câncer da próstata, são as doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Então, nós aproveitamos hoje o Novembro Azul para falar da saúde do homem como um todo. Falaram aqui no meu ponto, doutor, que o senhor também é radialista. Que voz, hein? Não posso deixar, inclusive, de observar aqui, parabenizar, então, urologista e radialista. Ô, doutor, primeiro de tudo, parece uma pergunta simples, boba, mas o que é o câncer de próstata? O que é o câncer? Por que atinge justamente essa região no homem? Então, o câncer pode aparecer em qualquer parte do corpo. Ele tem comportamento biológico bastante diferente, dependendo do órgão e da posição, do momento em que é diagnosticado. A gente fala sempre da importância do diagnóstico precoce por isso. Mas o que é o câncer? O câncer é uma multiplicação desordenada das células. Aquelas células normais, que elas se multiplicam de uma maneira lenta e elas morrem depois de um tempo e são substituídas, elas perdem essa organização, elas passam a se multiplicar desordenada e indefinidamente, desorganizadamente. E, além disso, além do crescimento local, para ser câncer é necessário que aquelas células tenham a capacidade de se implantar no outro lugar. Então, o câncer pode ser localizado ou pode ser disseminado. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, sem querer, obviamente, causar pânico em nossos telespectadores, qualquer ser humano pode desenvolver a doença. Sim, desde a infância, né? Na verdade, desde a vida intrauterina, os cânceres já podem surgir, né? Mas o comportamento biológico é diferente das diferentes doenças. O câncer de próstata, por exemplo, é um câncer que ocorre na terceira idade, é mais comum a partir dos 60 anos de idade. E tem sintomas, por exemplo, o câncer de próstata, tem algum sintoma que pode levar o homem ali ao consultório? Deveria ir pelo menos regularmente aí quando chega na idade ali necessária, que 40 anos para negro e 45 para homens, é essa a idade? Me corrija se eu estiver errado. A gente faz hoje um apelo, assim, uma solicitação que os homens, a partir dos 50 anos, em qualquer situação, ou a partir de 45 anos, se forem negros ou se tiverem história familiar, devam periodicamente consultar seus urologistas para diagnosticar um eventual câncer de próstata precoce, porque nessa fase o tratamento é mais tranquilo, é menos oneroso, o sacrifício para o tratamento, para a cura é muito menor e os índices de cura são muito maiores. Então, a gente não espera aqueles sintomas surgirem. E quais são? Então, o câncer de próstata pode levar a sangramento na urina, a uma dificuldade para urinar. Aquele paciente que faz força, ele não urina naturalmente por uma contração simples da bexiga, ele precisa usar a força abdominal para expelir a urina, a micção é interrompida, ele tem a sensação que a bexiga não esvazia completamente, ele tem vontade de urinar pouco tempo depois que ele urinou, ele sente que o jato está fraco e ele acorda muitas vezes para urinar. Esse conjunto de sintomas podem compor o quadro clínico do câncer da próstata mais avançado. E aquilo que você falou é realmente pertinente, ele é um câncer silencioso. Naquela fase inicial em que a cura é mais fácil, ele não dá sintomas. Por isso que o diagnóstico deve ser precoce, com visitas periódicas aos respectivos urologistas. Agora, eu queria que o senhor, doutor Juarez, explicasse para o nosso público de casa, agora às 7h09, minha Bahia, justamente essa diferenciação. Porque pessoas negras, homens negros e quem tem histórico da família, aí na família, precisa aí mais precoce realizar os exames de forma anual
do que outras pessoas com outro perfil? A medicina é uma ciência inexata, mas que usa muito matemática, a gente usa estatísticas, né? Então, nós sabemos que os negros adoecem mais precocemente e, não raro, eles têm doença mais agressiva do que essa mesma doença na população de outras raças. Então, nós que vivemos no estado negro, nós somos negros na essência, né? Então, temos que prestar mais atenção do que outras pessoas de outras raças. É assim que é, a gente não sabe exatamente por quê. Já tentou se associar a níveis de testosterona, mas não é exatamente o que acontece. O que a gente sabe é, na raça negra, ele é mais frequente e é mais agressivo. Portanto, vamos prestar mais atenção. O que o doutor Juarez está falando, Zé, para você que está me assistindo em casa, é o seguinte: se pegar todos os números da doença que já foram catalogados, computados, existem mais negros aí a partir dos 45 anos a desenvolvendo a doença. É isso, doutor? Exatamente. Então, atinge os negros numa fase mais precoce, mais jovens. E, como eu disse, não raro também eles têm doença mais agressiva. Portanto, a gente tem que prestar mais atenção. Outro fator predisponente importante é a história familiar. Quem tem parentes de primeiro grau com casos de câncer de próstata na família, especialmente... Só de próstata ou qualquer tipo da doença? Existem algumas doenças assim alguns pacientes que têm predisposição a cânceres os mais diversos. Mas não existe uma relação direta entre um câncer de próstata e câncer em outro órgão. Portanto, a correlação conhecida, Alex, é exatamente com o câncer da próstata na família. Agora, tem alguma coisa que nós homens, podemos fazer, além de ir regularmente ao médico, para poder evitar a doença? Existe uma relação com hábitos saudáveis, né? A dieta e exercícios físicos parecem diminuir um pouco a predisposição do câncer da próstata, mas nós não evoluímos muito no quesito da prevenção, na profilaxia, como evitar. Mas nós sabemos muito e muito bem como diagnosticar precocemente e tratar sem grandes sofrimentos. O custo assim, para o tratamento, para a vida do paciente, é muito menor quando ele diagnostica precocemente. Pouco avanço na causa aí, ou em tentar prevenir a doença, mas em relação ao tratamento, a medicina tem avançado? Como é que é realizado o tratamento hoje? Olha, se a gente voltar num tempo assim, há cerca de 20 anos atrás, na maioria, um pouco mais, na maioria dos casos, nós diagnosticávamos casos muito avançados. Então, a cirurgia era extremamente complexa, difícil, levava a sequelas irreversíveis, enfim, era um quadro muito triste. Depois nós aprendemos com o advento do PSA, que é um exame de sangue que se propõe a diagnosticar precocemente o câncer da próstata, né? E a melhora das técnicas cirúrgicas, nós melhoramos, portanto, o diagnóstico e o tratamento ao mesmo tempo. Com isso, a gente tornou essa história do câncer da próstata muito menos sofrida. Doutor Juarez, eu estou recebendo aqui no nosso cafezinho com o Silvestre o doutor Juarez Andrade, ele que é urologista. A gente está conversando justamente sobre essa questão do Novembro Azul, né? A prevenção aí ao câncer de próstata. Você que é homem, você que tem... Ainda tem muito preconceito com a questão do exame, doutor? Ainda existe, tem melhorado sim, mas o preconceito com o exame propriamente dito não é o único fator. Existe no homem um certo medo do diagnóstico, entende? E em outros, ou talvez nos mesmos, aquela sensação de que não vai acontecer comigo. O senhor está falando algo que eu acho que eu vivenciei em partes assim, porque, veja, eu passei mais de 10 anos, não puxo minha orelha não, viu, doutor Juarez, sem ir ao médico. Isso porque, doutor, eu tinha umas pintas, uns sinais no corpo, e eu jurava na minha cabeça, Samir, que aquilo era um câncer. Ó a loucura. E eu deixava de ir ao médico porque eu tinha medo do tratamento. Então, muitos homens, de fato, têm medo de ir ao consultório para qualquer coisa, né? É verdade, eu até aproveito para agradecer as mulheres, porque elas têm mais responsabilidade com a saúde. Elas levam seus entes queridos, seus cônjuges, pais, avós, etc., aos médicos, marcam a consulta, levam mesmo. Então, são um fator importante, porque a cultura parece que é muito mais enraizada no seio feminino, as mulheres são mais responsáveis. Elas estão, aos poucos, transferindo isso para os homens e acho que a gente consegue, no final da história, daqui a mais algum tempo, fazer com que todo homem se comporte sob esse aspecto, como as mulheres fazem, com a responsabilidade com a sua saúde. Doutor Juarez, foi uma conversa muito bacana, esclarecedora. Eu queria, inclusive, que o senhor passasse seu contato, suas redes sociais, porque eu tenho certeza que muitas pessoas em casa ficaram a fim aí de conversar mais um pouco com o senhor, fazer um bate-papo, ir no seu consultório se consultar. Como é que as pessoas podem fazer isso, doutor Juarez?
Então, eu sou professor de urologia da UFBA, mas nosso centro de urologia é no Centro Médico do Hospital da Bahia. Então, meu e-mail é andradej2859@gmail.com. Através disso a gente pode naturalmente ter contato, tanto no Hospital das Clínicas, como eu falei, na universidade, como lá no hospital, que recentemente, inclusive, inaugurou um robô, é o mais novo robô para tratamento do câncer da próstata da Bahia. Então, por favor, fale mais um pouco sobre o robô. Então, o robô é uma daquelas ferramentas que eu falei que mudou a história natural do tratamento do câncer da próstata, né? Hoje a cirurgia é feita sem cortes expressivos, são orifícios, são criados, né, como a videolaparoscopia se fazia no passado, só que os braços robóticos são acoplados a esses instrumentos e o cirurgião num console sentado, e hoje você pode fazer sentado em qualquer lugar do planeta, operar um paciente utilizando essa ferramenta. Então, os movimentos são muito mais precisos, a visão ampliada em terceira dimensão, então o sangramento é menor, a possibilidade de lesão a estruturas vizinhas é muito menor, portanto, diminui bastante o índice de continência urinária, diminui bastante o índice de disfunção erétil. Então, os pacientes têm uma cura melhor com um número de sequelas bem menor. Pois é, viu? Então, atenção, Zé, o robô é uma tecnologia sensacional, mas não queira usá-lo. Não espere aí chegar os sintomas que o doutor Juarez Andrade mesmo falou, que é aquela questão do sangramento na urina, tem que fazer muita força para urinar. Faça seu exame regularmente, não é isso, doutor? E obrigado mais uma vez pela participação. Perfeito, Alex. Eu que agradeço a gentileza de estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Tenham todos um bom dia, uma boa semana. Bom dia para o senhor também.